paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Olha só as bênçãos que Deus nos dá. Eu estou tendo a oportunidade, num final de semana, após ter sido convidado pelo Dr. Ives Gandra Martins, esse grande brasileiro, uma referência não apenas do mundo jurídico, mas de valores, de princípios desse país maravilhoso que é o Brasil, em defesa da vida, da família. É uma inspiração para mim em causas que são as causas mais nobres, eu acredito, após ter sido convidado por ele, para ir no Conselho Superior de Direito da Fé Comércio, onde nós participamos de uma reunião aqui, almoçar com ele nesse domingo, 17 de março. E com outro presente, a filha querida, um dos 6 filhos do Dr. Ives, a Ângela, que foi a secretária nacional de família do Brasil, poliglota, uma pessoa boníssima que está num projeto que depois eu vou mostrar para vocês, Em Busca da Verdade, né? Que é um projeto que eu acho que aí é a redenção do país, né? E eu queria, sim, doutor Ives, se o senhor me permite essa oportunidade, mais uma vez lhe agradecendo pelo convite. Nós estamos vivendo um momento muito emblemático no Brasil. Hoje é o dia dos 10 anos da Lava Jato. A primeira etapa, quando saiu o Ministério Público, a primeira operação faz 10 anos, onde cresceu o ideal da justiça ser para todos nesse país. Na próxima semana, nós temos aí os 200 anos do Senado Federal, que é uma casa importantíssima da República. O senhor falou na palestra, se o senhor puder repetir, eu lhe agradeço, e que está completando 200 anos no dia 25 de março. E também, nesse mesmo período, nessas mesmas semanas, de um mesmo mês, nós temos o aniversário de 5 anos do inquérito chamado por um ex-ministro do Supremo, do inquérito do fim do mundo, que, no meu modo de entender, opinião minha, colocou o país numa insegurança jurídica muito grande, onde o brasileiro está com medo, muita gente com espada na cabeça, do inquérito que quem julga é aquele que é a vítima, que é aquele que é o delegado, que é aquele que é o dono da bola. O que é que tudo isso, o senhor que também tem uma espiritualidade muito forte, representa para uma nação como o Brasil, e uma mensagem de esperança que a gente possa passar para os brasileiros nesse momento importante do país? Em primeiro lugar, quero realmente agradecer a aceitação do meu convite para almoçar do meu querido amigo, do senador Eduardo Girão. Indiscutivelmente é uma das maiores vozes do Senado, aquele que tem coragem de dizer a verdade, e algo que tem faltado a muito brasileiro do exercício da cidadania. E realmente a comemoração do Senado dos 200 anos é extremamente importante. Eu sempre digo, como, enfim, professor titular, e fui de Direito Constitucional, comentei a Constituição Brasileira em 10 mil páginas, em 15 volumes, em Celso Bassi, meu saudoso amigo. O Senado é o maior tribunal do país. Não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é aquele que decide sobre a lei, aquele que é o guardião da Constituição. Mas o único tribunal do Brasil que pode condenar ministros do Supremo Tribunal Federal, condenar presidentes da República, afastar ministros do Supremo e afastar presidentes da República é o Senado Federal. Essa é a importância que a Casa da Federação, aquela em que todas as unidades da Federação são representadas igualmente, vai comemorar 200 anos no Brasil. E isso é um motivo de grande alegria. Eu sempre entendendo que a verdadeira democracia se faz nos parlamentos. Não por ser parlamentarista desde os bancos acadêmicos. É que no parlamento nós temos situação e oposição, ou seja, 100% do eleitorado brasileiro. E o Senado Federal é a cúpula do Congresso Nacional, ao ponto do presidente
do Senado Federal ser o presidente do Congresso Nacional. Isso tem que complementar a todos os senadores do Brasil. Por outro lado, em relação à Lava Jato, indiscutivelmente, a Lava Jato representa, de rigor, aquilo que, quando ocorreu, deu uma esperança enorme aos brasileiros. No mundo inteiro foi considerada a Lava Jato que o Brasil começava a realmente combater a corrupção. E a destruição da Lava Jato, através de decisões, inclusive por questões processuais, como disse o ministro Fux, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, fez com que se tivesse uma sensação que a corrupção deixara de ser combatida no Brasil. E é impressionante como se percebe. Em 2012, pouco antes da Lava Jato, o Brasil estava na 69ª posição no combate à corrupção pela Transparência Internacional. No momento que a Lava Jato foi desmoralizada, foi desconstituída, e eles encontraram problemas processuais para descondenar todos aqueles que tinham sido condenados, o Brasil caiu este ano, no ano passado, pela Transparência Internacional, que mede o nível de corrupção no mundo inteiro, para 104º lugar entre 140 nações examinadas. Passamos a ser considerado pela Transparência um país onde a corrupção viceja. E mostraram as diversas causas, inclusive de desconstituição da Lava Jato. Que haja problemas processuais, que eu não discuto, até porque não sou penalista, mas de rigor, a desmontagem, a eliminação da operação fez com que o Brasil caísse e se houvesse uma sensação mundial. O Brasil voltou a conviver intensamente com a corrupção, ao ponto de sermos o 104º país em combate à corrupção entre 50 e 140 países. E, por fim, o inquérito chamado pelo ministro Marco Aurélio de um inquérito do Fundo Mundo. Eu, como modesto constituinte, professor de Direito Constitucional, eu sempre brinco, sou apenas um advogado de província, mas dei sempre o que está escrito na Constituição. O artigo 127 declara que a ação penal, aquela que é iniciada para condenar alguém como criminoso, diz o 127 da Constituição, não fui eu que escrevi, por os constituintes, é privativa do Ministério Público. Vale dizer, só o Ministério Público pode iniciar, é o que está na Constituição, que não foi mudado até hoje. Ora, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito de fake news. E ele foi mantido. O que vale dizer, aquilo que está como privativa do Ministério Público deixou de ser, apesar de ser texto expresso da Constituição. Como eu sou apenas professor de Direito Constitucional, apenas advogado, eu não posso ler na Constituição o que na Constituição escrito não está. Razão pela qual eu não concordo com a continuação do inquérito e concordo com o período do Ministério Público, único titular da ação penal em relação a qualquer processo penal no Brasil, que a sua competência é privativa. Durante essas 3 datas, tem 3 significados diferentes para o Brasil. E eu estou dando aos aqueles que me ouvem, graças ao meu querido amigo senador Girão, que eu admiro extraordinariamente pelo que ele representa de luta pelos bons valores no Brasil, a interpretação de um modesto professor de província, que, entretanto, lê o que escrito está na Constituição e não aquilo que os outros gostariam que estivesse, mas não está. Era o que eu queria dizer e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos aqueles que me ouvem
graças ao meu querido amigo, senador Geraldo. Muito obrigado, doutor Ives. É muita sabedoria, né, Ângela? Você que convive com esse ser humano desde que nasceu. Quer dar uma palavrinha do cearense? Porque você tem um pouco de origem lá do Ceará. Sim, nossa. Lá de Massapê, no interior, família Vidal. É muitos cearenses aí conosco O agora. avô era cearense. O avô Um cearense. carinho louco por Fortaleza, estou sempre aí, não é? Mas eu queria dizer que eu morava nos Estados Unidos quando começou a andar a Lava Jato. Eles me falavam muitas vezes que o país está ganhando de novo a credibilidade que ele merece. Como é que nós voltamos atrás? Eu não digo que é antidemocracia, é tirania, negar crime confesso. Não é? E é isso que nós estamos vendo hoje. Voltar atrás com crime confessado, né? E de fato onerar toda a nação, né? Com as dívidas que se criaram através da Lava Jato. Nossa, quem vai pagar tudo isso? Somos nós. Nós vamos lutar e eu agradeço muito o senador Girão, que é uma voz forte, sem medo, no Senado. E hoje eu pedia para ele, por favor, que nós tenhamos um Congresso Nacional forte, que possa estabilizar de novo a nossa democracia, o nosso Estado Democrático de Direito. E isso, Ângela, é o desejo de todo brasileiro, né? Brasileiro de bem, independente de corrente política, ele quer um Congresso Nacional forte. Até porque hoje o que eu vejo, doutor Ives, é um governo federal alinhado com o STF, político e ideologicamente, e isso é muito perigoso. Mais do que nunca precisamos de um Congresso, especialmente o Senado, Sim. que ele possa se levantar e se aproximar da população. E nós, como cristãos que somos, temos convicção na capacidade de reflexão do ser humano, em primeiro lugar, no bom senso, mas também na coragem dos brasileiros, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, como tem que ser, para se posicionarem, seja nas ruas, como a Paulista, que fica a poucos metros daqui, onde quase 1 milhão de pessoas foram às ruas, mostrando a sua insatisfação, né, com o momento atual, mas ou a gente aprende pelo amor, né, ou pela dor. O brasileiro está sofrendo, mas eu tenho certeza que nas eleições, tanto desse ano como de 2026, o brasileiro mais consciente pela dor vai escolher melhor os seus candidatos e o Brasil vai sair forte de tudo isso. Deus abençoe essa nação, muita paz. Muito obrigado pelo carinho, Vamos viu? juntos, senador.